E aí, pessoal, como eu costumo dizer, espero que todos estejam bem presentes no agora. Meu nome é Bruno Guerreiro, eu sou um practitioner de EFT, uma técnica de libertação emocional, e eu estou aqui a convite da Silviane para falar exclusivamente com você que está fazendo o método 100% dono de si. Eu quero falar sobre o meu trabalho, então hoje nós vamos falar sobre essa técnica que está cada vez mais ficando conhecida, que em inglês quer dizer Emotional Freedom Technique. Em português a gente geralmente fala técnica de libertação emocional. Tá? E eu começo esse vídeo instigando você pelo porquê que você deve conhecer o EFT. Né? É uma técnica que tem liberado muitos traumas, muitas fobias, muitos sentimentos negativos, crenças, paradigmas de muitas pessoas. Né? Tem muita gente que vem tentando tratar problemas antigos, né? Como traumas, sentimentos ruins, paradigmas, crenças, fobias, distúrbios, e que não tem conseguido. Já tem tentado por muito tempo e não tem conseguido. Agora imagina você podendo trabalhar algo que você quer e que você vem tentando trabalhar e de fato conseguir se libertar desse problema, dessa mudança que você quer fazer, né? Que você vem tentando e que você não consegue. Né? Talvez essa história possa parecer boa demais para ser verdade, e se não fosse as pessoas que eu tratei com FT, né? As sessões de live que eu tenho feito recentemente por conta da questão da pandemia, toda quinta-feira às 19h15 no meu Insta, né? No Inside Yourself _OWL. E se eu não tivesse presenciado, por exemplo, no retiro que eu fiz, muitas pessoas sendo curadas de muitos traumas, de problemas. Se eu não tivesse presenciado isso, talvez eu estivesse pensando igual a você, que isso de fato é bom demais para ser verdade. Eu vou começar dando 3 exemplos de pacientes que recentemente eu apliquei o EFT e que tiveram sucesso. O primeiro deles fui eu. Eu tinha um distúrbio alimentar muito complicado. Nos últimos 10 anos, pelo menos, desde que eu me lembro, eu acordava toda a madrugada para comer. Eu tinha muita complicação com a questão de comida, eu comia muito. Eu tinha distúrbio mesmo, era um distúrbio alimentar. Né? E eu acabei, depois que eu entrei num processo de autoconhecimento, que eu encontrei o EFT, uma das coisas que a gente se compromete a fazer, em primeiro lugar, é se tratar, né? Como um practitioner de EFT. Então eu selecionei bons problemas que eu tinha, que eu acreditava ser problemas que estavam me atrapalhando. Um deles foi o distúrbio alimentar, e eu trabalhei algumas sessões em cima dessa questão, e hoje, assim, eu já vinha mudando minha questão alimentar, mas eu ainda tinha picos de distúrbios, e às vezes de madrugada ainda não era ainda como antes, que eram todos os dias, mas de vez em quando eu ainda tinha esse problema, e eu apliquei o EFT, eu consegui parar de comer de madrugada, eu consegui parar de ter picos de distúrbios alimentares, eu nunca mais me enfiei dentro de um pote de sorvete, nunca mais comi um pacote de bolacha que eu costumava fazer de repente inteiro, e com 1 litro de leite ou 1 litro de iogurte. Às vezes eu fazia isso depois de almoçar. Então eu terminava de almoçar, aí sabe quando você sente aquela vontade de doce? Pronto, eu ia e comia um pacote de bolacha inteira e 1 litro de iogurte. Então assim, eu parei com esse tipo de coisa e hoje eu me sinto muito melhor, muito mais leve, minha saúde está muito mais em dia, meu bem-estar, e eu tenho certeza que o EFT foi muito eficiente nesse sentido. Um outro caso muito interessante foi de um paciente que eu tratei por volta aí de uns 30 anos. Ele tinha uma fobia de barata, porque quando ele era criança, ele lembra dessa memória, ele estava na cozinha, no cadeirão, jantando ali com os pais dele, entrou uma barata voadora, os pais dele saíram desesperados da cozinha e deixaram ele sozinho lá. Então hoje, quando ele via uma barata, ele se arrepiava, ele não podia matar uma barata de jeito nenhum, ele ficava branco, quase que pálido, chegava quase a desmaiar. A gente fez algumas sessões de EFT e ele hoje tem uma certa relação mais amorosa com a barata. Ele não chega a matar a barata, mas ele passou esse tipo de sentimento que ele tinha, ele nem se arrepia mais, então ele está muito feliz com esse resultado que ele teve. E para fechar, um outro caso muito interessante de uma pessoa, de uma mulher de uns 37, 38 anos mais ou menos, ela tinha um sentimento de culpa com ela. Assim,
Qualquer coisa que acontecia em volta dela, ela encontrava uma razão para culpar ela mesma, né? Ainda que a coisa não tivesse nada a ver com ela, ela encontrava uma razão para culpá-la dessa situação que aconteceu. A gente foi trabalhando o EFT, a gente resgatou algumas memórias do passado dela. Uma delas foi um episódio quando ela tinha uns 7 anos mais ou menos. Os pais delas convidaram a diretora da escola para comer uma pizza em casa. Essa diretora, ela amava a diretora, tinha uma relação assim de amor com essa pessoa. E um pouco antes da diretora chegar, o pai dela falou, vamos na padaria comigo para a gente comprar algumas coisas, né? E ela lembra que ela estava irritada, ansiosa, obviamente, pela diretora chegar, mas ela estava com raiva de alguma coisa que tinha acontecido. O pai dela chamou ela, acho que para distrair, né? E ela foi correndo, desceu as escadas, escorregou, e aí ela acabou caindo com o braço aqui embaixo, em cima da torneira, da borboleta da torneira, e ela acabou rasgando aqui debaixo do braço. Teve que ir para o hospital. A diretora estava quase para chegar, foi para o hospital também, ou seja, não teve pizza, não teve nada, e ela guardou aquilo assim muito profundamente com ela. Ela tinha uma culpa enorme desse episódio, né? E a gente acabou tratando com o EFT essa questão dessa memória e outras memórias que surgiram, e hoje ela se sente muito mais à vontade. Ela consegue perceber que às vezes as coisas, por mais que ela tenha sido a culpada da história, ela não carrega tanta culpa assim, né? E muitas das memórias que a gente acabou tratando com o EFT, ela acabou se libertando dessa culpa. Então, eu tenho lido muito a respeito de EFT, tenho estudado muito, tenho visto como o EFT tem crescido e ajudado, né, muitas pessoas. É uma técnica nova, dos anos 70 para cá que ela começou a crescer mais, né? Ela se inspira, de certa forma, nas técnicas chinesas, né? Principalmente a acupuntura. A gente geralmente apresenta o EFT como uma acupuntura sem agulha e sim através de toques, né? nos meridianos. A gente vai falar mais sobre isso. Mas fato é que eu li uma pesquisa recentemente que a Ipsos fez, que é um instituto de pesquisa global, né? Super conhecido. Fez uma pesquisa em 28 países, com mais de 20 mil entrevistados, eram 20.300 entrevistados, foi uma pesquisa online, e eles queriam levantar os motivos para as pessoas serem felizes, né? Motivos para a felicidade, né? E aí eles elencaram 29 motivos para que as pessoas pudessem votar, né? E aí eu selecionei, prestei atenção nos 5 primeiros, mas sabe qual que era o primeiro deles? 65% dos brasileiros responderam que felicidade está atrelada à saúde e bem-estar. Depois vinha emprego que fazia sentido, vida que fazia sentido. Aí tinham 5 itens, 5 temas empatados na 4ª posição, e a 5ª posição vinha com a questão de ter uma boa relação com filhos e com o parceiro, né? Com a mulher ou com o homem, né? Marido e mulher. Mas olha só, em primeiro lugar, saúde e bem-estar, né? Realmente a gente se preocupa muito, a gente quer se sentir saudável, a gente quer se sentir bem. Quando a gente tem uma gripezinha, qualquer coisa, a gente fica indisposto, não quer ir trabalhar, fica irritado. Agora imagina quando a gente fala de traumas, né? De coisas que estão lá no passado, de paradigmas, de crenças que vêm atrapalhando a gente, né? E talvez você seja como eu, né? Você tem algumas situações que você quer mudar, né? Tratar em sua vida, questões emocionais, sentimentos, você não sabe como fazer, né? Você já deve ter tentado algumas técnicas e não conseguiu muito resultado. Eu tinha essa dificuldade de entender meus sentimentos, minhas emoções, minhas atitudes, né? Eu queria resolver de alguma forma, mas eu não sabia como, né? E aí eu encontrei uma forma de mudar essa situação, tá? Vou beber um pouquinho de água aqui. Eu comecei um processo de autoconhecimento, de mergulho mesmo, de me conhecer em outubro de 2018, e de lá para cá eu conheci diversas técnicas, eu consegui tratar vários problemas que eu tinha, e sem dúvida nenhuma, quando eu encontrei o EFT, aí sim eu consegui mudar coisas que eu tinha feito pequenas mudanças, mas eu não tinha conseguido chegar onde eu queria, né? E hoje eu consigo ver como as pessoas, elas tentam se ajudar e elas não conseguem, né? E como eu acredito ser, de fato, a forma mais eficiente para buscar essa ajuda,
né? Como é que eu vejo as pessoas tentando se ajudar? Primeiro, elas olham para fora e não para dentro, né? Isso é interessante e ao mesmo tempo triste, porque as pessoas acabam tentando buscar em mídias sociais, em televisão, até em opiniões alheias, formas de se ajudar, quando na verdade elas deveriam olhar para dentro, né? O Einstein tem uma frase que ele fala que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: olha só, é uma insanidade fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se você continua tentando buscar mudar coisas em você, tratar coisas em você da mesma forma, muito provavelmente você não vai conseguir resultado diferente, né? Esse acho que é o primeiro ponto. Depois, eu vejo as pessoas, elas não entendendo, as pessoas não entendem que a gente é muito mais que matéria, né? E elas acabam buscando respostas em remédios, né, para o efeito. E na verdade elas não buscam a causa, né? Existe um olhar holístico que a gente precisa ter mais atenção. E as pessoas acabam buscando a cura através do efeito, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma dor de barriga, aí eu vou lá no médico, no hospital, eu tô com dor de barriga, o médico vai lá, receita um remédio, a dor de barriga passa, né? É o tal do efeito do antibiótico. Você vai lá, cura, ali toma o antibiótico durante 4, 5, 6 dias, você cura aquela doença, mas passa 2, 3 meses, você fica doente de novo, né? Por quê? Porque a gente está tratando a causa, o efeito, a gente não está tratando a causa, né? Nós vamos falar mais sobre isso. Um terceiro ponto que eu vejo as pessoas é que, além de elas, né, não entenderem que a gente é mais do que matéria, elas de fato não acreditam em energia, né? Napoleão Hill, que foi um grande pensador, um cara brilhante, que escreveu livros que venderam mais de 150 milhões de cópias, ele dizia o seguinte: o que a mente é capaz de conceber, ela é capaz de conquistar. E isso tem muita relação com energia. O nosso pensamento vibra, o nosso pensamento gera uma frequência de energia. E as pessoas não acreditam nisso, né? Tá bom, Bruno. Então você está me dizendo que você vê as pessoas olhando para fora e não para dentro, você vê as pessoas não entendendo que a gente é mais do que matéria, você vê as pessoas não acreditando em energia. E isso faz então com que elas não consigam se curar, não consigam se tratar e não consigam mudar e transformar de fato o que elas querem? Sim, exato. Tá bom, Bruno, mas como que você então acredita ser um método eficiente? Bom, primeiro ponto é a gente olhar para dentro, né? As respostas elas estão dentro da gente. O Rumi, que foi um sufista eram pessoas ligadas a Maomé, né? Mas numa vertente mais mística dentro do islamismo. Ele viveu ali por volta de 1200 anos de Cristo, 1200 anos antes de Cristo, e ele dizia o seguinte, ele dizia: o universo não está fora de você. Olhe para dentro. Tudo o que você quer, você já é. Olha só que interessante. E o Deepak Chopra, um cara que eu sigo, é um médico indiano, talvez você já deve ter ouvido falar dele, professor de Ayurveda, professor de espiritualismo, de mente e de corpo, tem alguns documentários aí no Netflix que ele já fez. Ele diz o seguinte: você deve encontrar um lugar dentro de você onde nada é impossível. Então, esse curso que você está fazendo, que a Silviane, com muita criatividade, com muito amor, disponibilizou, é um presente que você está dando para você. Essa é a grande verdade. Eu estou muito feliz de ter uma amiga, uma parceira que está compartilhando o conhecimento e incentivando as pessoas a buscarem o autoconhecimento. Sem dúvida nenhuma, você já deu o primeiro passo para uma mudança no que você quer, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, é olhar para dentro, e você já está fazendo isso, então você está no caminho certo, né? O segundo ponto eu não estou dizendo aqui que você tem que largar o que você faz, tá? Mas sim expandir os seus horizontes. Eu acredito muito no equilíbrio, né? Como eu disse, você está no caminho certo, né? Se você está me escutando aqui, se você comprou esse curso da Silviane, né, esse curso maravilhoso, sem dúvida nenhuma, você despertou sua consciência para a verdade, né? Então, primeiro, olha para dentro. Depois, não larga o que você está fazendo.
continua fazendo o que você está fazendo. O que eu estou querendo dizer é, Bruno, você está me dizendo que eu tenho que parar de tomar remédio, que eu tenho que parar de visitar meu psicólogo? Não, é isso que eu estou querendo dizer. Continue fazendo, porque às vezes as pessoas, elas são 8 ou 80. Estou escutando o Bruno aqui, então quer saber? Eu não vou fazer mais nada, eu vou me tratar com FT e os meus problemas serão resolvidos. Calma, equilíbrio, né? Traga o equilíbrio para a sua vida, isso é extremamente importante. Tá? E em terceiro lugar, o que eu vejo sendo uma ferramenta muito eficiente é a questão de acreditar, de ter fé. Eu li um livro recente que chama Cartas para Cristo. Tá? Foi uma britânica, uma senhora de mais de 80 anos que escreveu esse livro. E o livro, quer você acredite ou não, a história dela, ela passou 30 anos da vida dela em contato com Jesus, e a mente dela foi sendo limpada, foi sendo purificada para que ela pudesse receber as informações, os ensinamentos que Jesus gostaria de passar para ela. E aí depois desses 30 anos ela acabou escrevendo um livro que são 9 cartas e que Jesus acaba olhando novamente para a história, tudo o que ele ensinou, né, lá quando ele viveu, há 2000 anos atrás, só que com a interpretação correta, né, porque a gente sabe que, imagina, a Bíblia foi escrita há muitos anos, através dos discípulos, através, né, de muitas pessoas, e o que acontece é que provavelmente as pessoas acabam lendo as coisas e interpretando de outra forma. Então esse livro traz, quer acredite ou não, a interpretação pelo olhar de fato que Jesus tinha na época e as pessoas não acreditavam. Por que eu estou falando isso? Por conta de acreditar, né? De ter fé. Nesse livro ele conta a passagem do grão de mostarda, né? Que ele tem uma passagem, uma ou duas passagens da Bíblia que ele faz uma referência que as pessoas tinham que ter a fé do tamanho do grão de mostarda. E na verdade o que ele quis dizer é, quando você olha para o grão de mostarda, você planta ele, vem a chuva e nasce, né, a árvore de mostarda, ele estava querendo dizer para as pessoas, olha a beleza, a pureza, a inteligência por trás do grão de mostarda, né, a consciência divina, né, Deus está dentro do grão de mostarda, porque é perfeito, simplesmente de um grão nasce uma árvore, né, e o que ele queria dizer quando você acreditar em algo, você precisa acreditar como o grão de mostarda. Você precisa acreditar que já aconteceu, porque vai acontecer. Olha só, essa analogia eu acho ela incrível, né? O que eu quero dizer tem muitas pessoas, eu já ouvi falar, já vi documentários, que se curaram simplesmente através do pensamento, porque elas acreditaram na cura. Né? Quando você acredita em algo inacreditável, né? E que basicamente ninguém enxerga, essa é a verdadeira fé, essa é a fé do grão de mostarda que eu trouxe aqui para você. Então lembra sempre disso, quando você acreditar em algo, você precisa acreditar como essa história do grão de mostarda, porque senão o teu pensamento você vai estar simplesmente hoje falando, não, agora eu vou me curar, eu vou ficar bem, eu entendi o que o Bruno falou, aí acontece alguma coisa daqui uma hora, você já está com um pensamento negativo. Essa não é a fé que Jesus disse, essa não é a fé do grão de mostarda dessa história que eu estou contando para você. Tá? Então, como é que eu acredito ser a forma eficiente para você se curar, para você se tratar? Primeiro, olhe para dentro, busque as respostas dentro. E você já está fazendo isso, você já deu o primeiro passo com esse curso. Tá? Depois não seja radical, não seja 880, não largue tudo que você está fazendo para me escutar aqui e só fazer o FT. Tá? Tem equilíbrio, é extremamente importante. E em terceiro lugar, não menos importante, em último, não menos importante, tenha fé. Acredite no que você está pensando, porque isso com certeza vai te ajudar, tá certo? Bom, esse vídeo aqui, a gente está chegando em quase 20 minutos. A ideia era falar um pouquinho para você do FT, tá? Contar para você alguns cases de sucesso que eu tive, tá? Contar para você um pouquinho da minha história, como que o FT me ajudou, que eu contei para você em relação ao distúrbio alimentar, mas muitas outras coisas eu tratei também.
Eu queria fazer essa relação, essa analogia de como eu vejo as pessoas tentando se curar e se tratar e como é o método mais eficiente, tá? E o que eu fiz foi preparar um material, tá? E nesse material eu vou detalhar mais, tá? Eu vou explicar quem foi que criou o EFT, o que é o EFT de fato, tá? Como o EFT é aplicado, né? E por que as pessoas procuram o EFT e por que esse tratamento tem se mostrado tão eficaz, tá certo? E eu espero que com esse vídeo e com esse material você tenha uma noção geral e até um pouco aprofundada dessa técnica e quem sabe você possa um dia buscar essa ajuda, tá certo? Eu estarei aqui para te ajudar no que for possível, tá certo? Muito obrigado por essa oportunidade. Um agradecimento especial e de coração a Silviane por esse projeto maravilhoso e um agradecimento especial também a você que está me escutando aqui. Desejo muita sorte, muita evolução, muita energia e, como eu sempre digo, muitos agoras. Beijos e abraços. Obrigado.